Cada emoção, de certo modo, possui a sua função na nossa vida. Todas as emoções possuem, como eu disse, né, que as emoções fazem a gente ter comportamentos específicos, então elas preparam o nosso corpo, elas preparam o nosso organismo para que a gente tenha justamente esses comportamentos. E esses comportamentos buscam serem, utilizados, né, de certo modo, para o nosso benefício, realmente para que isso ajude a gente de alguma maneira. O problema acontece quando isso está fora de ordem, quando aquele comportamento não combina com aquela situação, que isso denomina então que uma interpretação muito exagerada, uma interpretação errada ou inútil foi apresentada, e aí a emoção foi exagerada, então a resposta comportamental acaba sendo também exagerada ou disfuncional. E quais são então as funções de cada emoção, né? Então, a gente nem precisa de grandes estudos para saber isso, mas, por exemplo, a alegria é uma forma de você se comunicar com outros, tipo, nossa, isso é muito bom, estou gostando muito dessa situação, eu gosto de estar com você, né. Então a alegria é uma emoção que ajuda muito na questão da comunicação. E também para a gente ver o que que a gente gosta, né, como a gente aproveita das coisas e tudo mais, tá. Essa é a principal função aí da alegria, tá. Depois, nem adianta a gente ficar gastando muito tempo com a alegria, porque é mais difícil ela ser um problema, né. Né. Depois nós temos, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção, que está mais ligada, por exemplo, se a gente pensa em transtornos com a depressão, né. Só que muitas pessoas consideram ela uma emoção negativa, ela realmente é uma emoção, considerada negativa, né, desconfortável, tá, de sentir, e algumas pessoas às vezes nem querem sentir a tristeza, né, tipo: "Ah, eu não gosto, não posso sentir triste, gostaria de nunca me sentir mais ficar mais triste e tudo mais". Mas a tristeza, ela possui a sua função. Assim como no filme Divertidamente, né, que uma lembrança boa, onde houve muita alegria, quando a gente realmente numa situação que houve muita alegria, quando a gente para resgatar aquela lembrança, aquela memória, aquilo pode trazer um sentimento mais de tristeza, de realmente que envolve essa questão mais de saudade, por exemplo. Então a tristeza, ela é uma emoção que ajuda a gente, ir mais devagar, que ajuda a gente colocar realmente o pé no freio e ir andando mais devagar e se tornarmos aí mais reflexivos. Então a tristeza ajuda com que a gente pare e reflita sobre as coisas, que a gente foque na situação da nossa vida. Então a função da tristeza é basicamente uma função de reflexão, reflexiva, é para que a gente consiga ver realmente, poxa, estou mal, está acontecendo uma coisa negativa na minha vida, eu preciso realmente ver, refletir sobre todas as situações que eu estou envolvido, preciso refletir tudo isso e fazer alguma coisa para mudar. Então é um processo reflexivo que faz a pessoa se isolar um pouco mais, faz a pessoa realmente se colocar em um cantinho e trabalhar com essa reflexão para buscar soluções. O problema disso é o exagero, como a gente estava já como eu já falei. O problema é o exagero disso, onde a pessoa realmente não consegue se socializar mais com ninguém, onde ela não consegue sair desse isolamento, onde ela não consegue sair dessa reflexão. Ou quando a reflexão dela é tão profunda a ponto dela não conseguir ver soluções para o seu problema, soluções para a sua dificuldade ou para o que ela está ali enfrentando. Então ela fica presa nos seus pensamentos, ela fica presa ali no seu emocional, fica presa, presa, presa e não consegue sair desse processo. Aí a gente poderia até falar que a pessoa está entrando num estado mais depressivo, de certo modo. Mas a tristeza, repetindo, tem a sua função. Por isso que a gente nem se a gente tivesse a possibilidade de, eu quero nunca mais ser triste, nunca mais lidar com isso, isso não aconteceria, não seria saudável para as pessoas. Até mesmo porque a felicidade só existe porque a tristeza existe, né. Então é uma coisa assim, é aquela coisa, o final de semana só é bom porque existe a semana. As férias só são boas porque existe períodos de não férias, né. Então o bom só existe na presença do mal, né, enfim, do ruim, essas coisas nesse sentido, né. Porque se é uma coisa neutra, somente nada é bom também, tá.
Então, isso é a tristeza. Daí nós temos a raiva, por exemplo, que ela é uma emoção que ajuda muito no foco. Se vocês notarem, né, se vocês pararem para pensar, quando a gente pensa numa pessoa focada, as expressões faciais, principalmente aqui na parte da sobrancelha, é muito parecida, né? O foco com a raiva. Na questão dos dentes, tal, nem tanto, mas na questão da expressão facial, assim, dos olhos, isso faz tem uma coisa parecida. Então a raiva ajuda realmente a gente focar em uma coisa. Tem aquela velha expressão, né? Fui com sangue nos olhos, né? Então, isso quando uma pessoa está mais determinada, de certo modo. Então, a raiva é uma emoção que ajuda a pessoa a tirar obstáculos, basicamente, da sua frente. Ela realmente focar em um ponto e resolver o problema, de certo modo. Novamente, o problema da raiva é quando ela é colocada em momentos que tornam ela disfuncional, ou quando a pessoa responde a ela de uma maneira extremamente disfuncional. Principalmente a gente vive numa sociedade, você não pode sair se comportando de maneiras onde você, sei lá, sai dando um soco na cara das pessoas, porque você acha que a pessoa aí é um problema, é um obstáculo na sua vida. Então essa seria a função da raiva, né? Então ajudar a gente a remover obstáculos na nossa vida, de realmente focar, de conseguir focar em objetos, focar nas coisas que nós precisamos aí remover, precisamos lidar de certo modo. Nós temos também o desgosto, que é uma emoção de proteção, de certo modo, né? Porque se nós temos desgosto por um alimento, coisa nesse sentido, é quase uma questão de realmente, eu não quero esse alimento, aquilo pode me fazer mal, de certo modo, né? E quando a gente fala desgosto nos relacionamentos, é a mesma coisa. É uma emoção para que vem na ideia de proteger a gente de pessoas que podem nos fazer mal, que podem ser negativas. O problema é que a gente usa o desgosto para coisas simplesmente, pessoas que são diferentes da gente. Então aí se torna uma emoção um pouquinho mais disfuncional também. Mas ela é uma emoção que ajuda nesse processo de proteção contra as coisas que podem fazer mal para a gente. Tá? Então, às vezes pode sentir desgosto por coisas, objetos, por comida, ou pelo comportamento de pessoas também. Né? Então, você ver um comportamento e isso te causar aí um certo desgosto, né? Esse tende a ser a expressão do desgosto. Depois nós temos o menosprezo, que é realmente você se achar um pouquinho superior a outra pessoa, né? Então você se achar superior a uma outra pessoa, de você se achar melhor que uma outra pessoa aí, certo ponto. E, por último, depois temos o medo, que também é uma proteção, que quando temos a emoção de medo, a gente evita, é o que o medo faz com que a gente evite, por exemplo, entrar numa jaula com um leão, né? Se eu não tenho medo, eu entro. É o medo que faz eu evitar pular de um penhasco e coisas desse sentido. Então, o medo envolve muito disso, né, da gente evitar fazer coisas que podem nos causar prejuízos. Se a gente pensa na ansiedade, que é uma derivação assim dessa questão do medo, nada mais é que uma emoção que ajuda a gente a se preparar para situações. Se eu sinto ansiedade com algo no futuro, porque eu tenho medo que algo ruim pode acontecer, né, naquela situação, eu me preparo para que esse algo ruim não aconteça. Então, se eu sinto ansiedade com uma prova, porque eu tenho medo de não passar nessa prova, então eu vou estudar mais, eu vou me preparar para essa prova. Então, existe uma função. O problema, novamente, é o disfuncional, né? Aquela emoção tão exagerada, aquele medo tão exagerado, a um ponto que você não tem medo no sentido de entrar na aula com o leão, não, você tem medo de ir conversar com uma mulher, você tem medo de ir conversar com seu chefe, você tem medo de falar com as pessoas, você tem medo de expressar suas emoções, você tem medo de falar o que você pensa, né? Então aí acaba sendo disfuncional se aquilo te atrapalha de certo modo, porque se não atrapalhar também não faz diferença. E depois nós temos a surpresa, que é uma emoção aí decodificadora ou codificadora, né, que fala. Então, porque você sente a surpresa, então tá numa situação, fui surpreendido, né, fui surpreendido. Aí isso pode gerar todas as outras emoções. Então você pode ser surpreendido e ficar triste, você pode ser surpreendido e ficar feliz, surpreendido e ficar com raiva, né, e por aí vai. Então é uma emoção, de certo modo, aí, decodificadora aí que a gente coloca, tá bom? Então essas são as emoções, e essas são as funções das emoções. Por que que isso é importante que você saiba? Para justamente você ajudar na sua reflexão sobre a importância das emoções, que a gente não vai se livrar das emoções, mesmo que elas são consideradas negativas, elas possuem as suas funções, e isso é muito importante que você saiba justamente até para falar para o seu paciente, para explicar para o seu paciente essas questões. Porque o paciente pode
querendo ou não, querer se livrar das suas emoções negativas, não querer sentir mais elas, e isso acaba prejudicando bastante a relação deles com as emoções. Porque quando isso prejudica a relação do paciente com a emoção, isso mantém a emoção por mais tempo. Isso faz com que ele se mantenha no seu problema também, tá?